E agora já estamos então aqui com todas as especialistas quando falamos sobre fotografia. Então, primeiramente, a Renata Lepage, isso, seja bem-vinda. Obrigada. E a Gabriela Vargas, nome lindo. Obrigada. Então, gente, vamos falar sobre a arte de fotografar a cada momento, ainda mais em movimento, às vezes, que é muito mais difícil. Então, por isso que queremos trazer para vocês essas técnicas e a importância. Mas, primeiramente, vamos conversar então com a Renata, porque você tem duas características em específico. Primeiramente, fotografia abstrata, é isso? Sim, fotografia abstrata. Pode explicar então pra gente o que seria? Na verdade, fotografia abstrata é a fotografia que ela tira o objeto fotografado do lugar onde ele deveria estar. Então você dá uma nova linguagem para um objeto que já existe. Então, para isso eu uso algumas técnicas para dar uma... ao contrário da pintura abstrata, onde você não é um nada, assim, tem um objeto, a fotografia sempre você fotografa alguma coisa. Então você precisa dar uma deslocada no que essa coisa é para dar um novo significado àquela imagem. Bom, a gente tem inclusive algumas imagens feitas pela fotógrafa para vocês acompanhar aqui durante a nossa conversa. Em que momento que você percebeu que gostava da fotografia abstrata? Ela veio vindo devagar, na verdade. Eu comecei, eu fotografo há muito tempo, eu comecei com fotografia de produto. Então eu fotografava joia, vidro, coisas mais difíceis tecnicamente. E chegou uma hora que o figurativo não me satisfazia artisticamente mais. Então daí naturalmente eu fui migrando para uma fotografia macro, para uma coisa um pouco mais diferente. E aí eu entrei na fotografia abstrata de vez. E é a coisa que eu mais gosto. E gostou, adorou. Então tá passando aí algumas imagens, algumas fotografias. Essa daí, como que você fez aquela fotografia? Aquela é uma fotografia de um circo. É uma fotografia com o diafragma aberto. Então é Mas você é num lugar mesmo que você... num circo? Olha que bacana. É a escadinha ali atrás, é a escadinha que o trapezista sobe para chegar no trapézio. E depois ela descia fazendo umas manobras, enfim, umas voltas. As voltas riscaram por causa da luz. Olha que bacana! Poxa, muito legal. E geralmente o que você tenta transmitir através da sua fotografia? Na verdade, eu acho que a minha vida toda eu tentei fazer da fotografia um outro mundo. Assim, porque tem muita gente que fotografa o mundo real de uma maneira maravilhosa e eu queria fazer uma coisa um pouco diferente. Então, todas as minhas fotografias, mesmo quando eu estou fotografando natureza, eu tento buscar uma coisa que dê um outro jeito de ver a mesma situação. Então, eu busco luzes diferentes, eu busco uma coisa de deslocar o ponto de vista através do deslocamento do ponto de foco da imagem. Então você cria coisas novas a partir daquilo que está lá. Você também tem essa certa relação com a natureza, né? Sim. Então dentro da fotografia de natureza você tenta também implementar então uma fotografia abstrata. Sim, tanto a abstrata quanto a fotografia figurativa. Eu fotografo muito animais e curiosamente eu não fotografo gente. Então na verdade o que acontece? As minhas fotos de gente são as fotos de animais. Quase todos os meus animais estão em posturas humanas, transmitindo sentimentos humanos. Então, essa tentativa de tirar um pouco do lugar comum. E você lembra de um dos principais trabalhos que você já fez, algo que ficou bem marcado para você? Acho que o trabalho mais marcante para mim foi na Antártida. Aquela que passou ali dos pinguins? Eu fui para lá em 2006, muito bem assessorada, porque eu fui com a Metlink. E, assim, a grandeza daquele lugar, o quanto a natureza é poderosa lá, deu um impacto na minha vida. A partir de então, eu nunca mais olhei a natureza com os mesmos olhos. Conta pra gente, Renata, conta pra gente se, no começo, quando você começou na fotografia, faz quanto tempo? Tipo, com que idade mais ou menos você começou? Profissionalmente, eu comecei em 87. 17 anos. Também foi muito nova, então. Minha primeira câmera com 15. Que legal. Mas até então era só experimentação e tal. Daí com 17 eu decidi. Então desde pequena tu sempre gostou também? Eu venho de uma família de artistas, arquitetos. Então, legal. Assim, a arte em si fazia parte do meu dia a dia. A decisão não foi fazer arte, a decisão foi de repente
escolher o meu meio e fazer daquilo a coisa principal da minha vida. E você sofreu muito preconceito ou muito desafio no começo ou não? Muito, principalmente na parte... fotografia abstrata, muito pouca gente no Brasil faz hoje. Fotografia macro abstrata, que é uma grande parte da minha fotografia abstrata, quase ninguém faz. É mais difícil ainda. Então, assim, existe um certo preconceito em quando você fala em macro. As pessoas acreditam, as pessoas mais acadêmicas acreditam que se você usa macro, você não está se expressando, você está usando só uma técnica. E eu discordo totalmente, porque toda fotografia é um recorte. E quando você faz macro, você faz o recorte do recorte do recorte. Então, a sua escolha do seu olho, do que você vai mostrar e principalmente do que você vai excluir da foto, é verdade, faz a diferença da imagem. Então, daí eu acho que macro é super... Claro que você tem as macros que são figurativas, vai. Macro de inseto, que é catálogo, que é outra pegada, é para outro motivo. Mas quando você vira macro para arte, ela te dá dentro da sua casa, dentro da sua sala, você tem uma gama imensa de imagens que podem ser capturadas. Bom, dentro da fotografia tem várias técnicas, várias características que você pode seguir, por exemplo. Você falar isso, porque na verdade você fotografar para o amanhã é um paradoxo, né? Porque você sempre está fotografando ontem. A partir do momento que você fotografou, a imagem congelou, o instante congelou, e você está fotografando um ontem para mostrar no amanhã. Então eu acho isso muito interessante. Muito interessante mesmo. A Renata, de pequenininha lá, de 10 anos, te visse hoje em dia, o que ela falaria para ti? Olha, eu acho que ela ia ficar feliz, porque uma coisa que sempre me acompanhou foi a tentativa do inédito. Então, quando eu falo assim que eu faço uma coisa que pouquíssima gente no Brasil faz hoje, que é a fotografia abstrata em macro, eu acho que ela ia ficar dando pulo de alegria. Eu consegui! No momento da pandemia, principalmente os artistas sofreram demais. Muito. Como que você conseguiu se virar? O que você tá fazendo? Graças à APLAGE, né, que é a Associação de Artistas Plásticos daqui de Joinville. Porque eles têm um movimento constante de arte. Mesmo todo mundo, cada um fechado na sua casa, a gente se comunica virtualmente, a gente troca. Estamos agora com uma exposição lá na Cidadela Cultural sobre processo, onde eu tenho uma mini instalação com acho que umas 80 fotos de macro, traduzindo o meu processo criativo. A minha irmã, eu tenho um espaço cultural aqui que eu trouxe de São Paulo, eu vim de São Paulo com o espaço cultural para cá, para Joinville, voltado para a arte. E nesse espaço que é onde a gente cria, o Espaço Lepage, eu e a minha irmã fundimos os nossos processos criativos. Minha irmã faz vidro, peças de vidro. Então, assim, a constante interferência do processo criativo de uma na outra. Porque mesmo que as mídias sejam completamente diferentes, a gente conversa sobre arte o tempo inteiro. Então, daí isso a gente traduziu numa mini instalação e colocou nessa exposição que a APLAGE está mostrando hoje. E essa exposição é só presencial ou tem também online? É presencial, eu não sei em que pé está, acabou de inaugurar agora, que legal. Então eu não sei direito em que pé está a parte online. A presencial eu sei que existe, eu não sei de cor os dias de visitação, mas está super reduzido por causa da pandemia. Por causa da pandemia, mas é só pesquisar nas redes sociais também, né? Mas tem Facebook da associação, tem Instagram da associação, tem um monte de coisa. Como que é a associação para procurar? Qual que é o nome? A APLAGE. A APLAGE. É, Associação de Artistas Plásticos de Joinville. Que legal. Olha aí. E você, tem alguma característica sua, exclusiva, assim, que você sempre Eu acho que a característica das minhas obras é a força do contraste e da saturação das cores. Porque é engraçado, né? Uma vez eu fui fazer um workshop com um fotógrafo estrangeiro e ele olhou para as minhas fotos e falou: nossa, isso aqui não é poesia, isso aqui é um soco. E eu olhei para ele e falei: ótimo, porque eu não sou uma pessoa que é uma poesia, eu sou uma pessoa que é um soco. Então eu acho que traduz muito bem o fato de eu ter personalidade forte, ideias muito firmes, muito embasadas, eu estudo muito sobre o que eu vou falar todo o tempo. Então acho que isso se traduz também na forma, no contraste, na cor que eu escolho para representar o que eu sinto. E bom, você acabou de dizer que sempre estudou muito, sempre procurou conhecimento. Muito. Então tem grandes artistas que você se inspira também? Tem. Assim, na verdade, eu gosto muito
de design, porque eu tenho uma característica de não buscar minha inspiração no mesmo meio em que eu me expresso. Porque eu acho que inconscientemente a gente acaba copiando. Você não tem a intenção, mas de tanto ver, o que você acaba reproduzindo é o que você já viu. Então eu busco muito as minhas inspirações de design, na natureza, em coisas, assim, coisas impactantes. Por isso talvez o meu produto final seja uma coisa tão dura, assim, no sentido do impacto da mensagem. E bom, geralmente os seus trabalhos são mais envolvidos com exposições? Eu trabalho, assim, a maior parte das vezes eu trabalho para mim. Por uma necessidade total e interna. Que legal. Como a gente acabou de falar, quando ama é diferente, né? Quer fazer aquilo. Eu tenho, assim, milhares mesmo, um banco de imagem gigantesco desse tempo todo, guardado comigo em casa. Inéditas. De vez em quando eu faço uma exposição. Mas tenho inéditas, assim... Só nessa viagem da Antártida eu tirei mais de 12 mil frames. Então, assim, eu tenho imagem... A reveria, para quem quiser. Eu tenho um quarto inteiro só de fotografia na minha casa. Ah, sério? Só serve... Chama a gente. Chama a gente para conhecer. Bem-vinda, sempre. Mas são fotografias reveladas já? Algumas em papel, algumas digitais ainda. Depois que eu migrei para o digital, porque eu em 87, claro que eu nasci no papel, né? Sim. Eu tinha um laboratório dentro de casa. Ai, que bacana. Porque eu não me eu gosto de controlar o processo todo. Então eu não me satisfazia em fazer o clique e mandar para outra pessoa revelar para mim. Eu achava que eu tinha ferramentas na revelação que podiam ser usadas para interferir na foto também. Então eu fazia tudo. Depois que eu migrei para digital, eu migrei muito cedo, nas primeiras câmeras digitais eu já estava lá. E daí eu gostei mais, porque daí eu tinha processo pré-clique, processo do clique e o pós-clique todo na minha mão. E como é que foi então essa evolução? Porque querendo ou não, faz muito tempo que você então está nessa área e viu toda essa evolução da fotografia, né? Que foi muito grande. Muito grande, muito grande. Eu acho que a parte boa foi que ela deu uma abertura na linguagem, porque qualquer pessoa com um celular hoje fotografa. A parte ruim para mim foi que essa abertura deu uma nivelada por baixo na linguagem, não na fotografia técnica, porque a fotografia técnica ela vai evoluindo independente da gente, mas na evolução da preocupação da linguagem. Eu acho que as pessoas perderam um pouco a capacidade de distinguir entre uma foto muito bem feita e uma foto mais ou menos. É verdade. Então, essa foi a parte ruim. Mas eu acho que a gente ganha sempre quando a linguagem é ampliada. Porque a troca é sempre rica para todo mundo. E muito mais rica para quem está atento. Então, eu acho que, na verdade, a evolução para o digital foi boa. Gente, então quero agradecer a participação de vocês. Primeiramente, Renata, obrigada pela sua participação. Foi um prazer imenso. Seja bem-vinda a retornar, vem com a gente e deixe então suas redes sociais para quem quer acompanhar. Então, a gente tem o Espaço Lepage, que a gente tem no Instagram, é só procurar Espaço Lepage. Na verdade, assim, qualquer coisa que você procurar como Renata Lepage em qualquer lugar, você vai achar eu, porque só tem eu de Renata Lepage no Brasil. Então tá ótimo, é mais única fácil. mesmo. Tem Instagram, tem Flickr, tem Facebook, então é só procurar assim. Que legal, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho, porque cada uma no seu momento, no seu dia a dia, faz a diferença. Então, parabéns. Sejam bem-vindas a retornar no Vem com a gente de novo. Obrigada.